Continuando então o nosso programa, a gente falava que a congregação seguia mais a Torá porque porque era a nova aliança, já a Torá no coração, colocada no coração, não apenas escrita na letra, mas dentro do coração. E, ademais, nós tínhamos a atuação de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que fazia com que eles entendessem as Escrituras e obedecessem a Deus. Então, eles se destacavam como melhores seguidores de Yeshua. E aí vem, então, o início do chamamento dos gentios com Cornélio. Convém deixar claro, no entanto, que Deus nunca deixou de dar oportunidade para os não-judeus, sempre houve essa oportunidade. Mas naquela congregação, as portas se abriram ali, logo já na era apostólica, e os gentios começaram a vir, a unir-se à congregação. E o que aconteceu? Por cerca de 3 séculos, essa população gentílica começou a crescer. Ela não continuava gentílica, ela ingressava na comunidade, na congregação de Yeshua, ela adquiria a maneira judaica de viver, a obediência da Torá, das tradições judaicas, mas se tratava de um grande número de gentios que estavam se convertendo. E até o 4º século, essa população era muito maior do que os judeus de origem. Nós sabemos também que nessa época, no 4º século, a congregação, tanto a congregação como o povo judeu, sob o domínio romano, era perseguida, ou eram perseguidos. E, de repente, num dado momento, Constantino, imperador daquela época, do 4º século, ele passa por uma suposta conversão. Ele vê um sinal no céu, segundo a história diz, uma cruz e uma voz ou uma frase que ele dizia: com esse sinal vencerás. E Constantino então decide voltar-se para a religião na época e ver o que ele podia fazer. E ele faz, então o império faz uma proposta para os líderes da comunidade da época de mudarem alguns de seus princípios, ajustarem-se à cultura, às religiões da época e, em troca, receberiam a proteção do Estado, a perseguição cessaria e receberiam posteriormente, à medida que essa integração fosse feita, religião com o Estado, os líderes religiosos passariam a receber poderes. Até que chegou ao ponto que a sede de Roma mudou para Constantinopla e o líder, então, religioso da época assumiu poderes em Roma. Em troca, como eu dizia, todo o judaísmo tinha que ser tirado da comunidade. Toda a prática judaica, a celebração das festas, Pêssar, o Shabat, a observância do sábado como dia de guarda, tudo isso deveria ser banido da religião. E assim aconteceu. E uma parte dessa instituição teve que se separar da principal, porque não queria abrir mão dos princípios que praticavam desde o começo. Essa, em Apocalipse 12, é chamada como a mulher que foi para o deserto. E então, os religiosos agora no poder, apoiados por Constantino, com a proteção do Estado, passam a perseguir aqueles que tinham práticas judaicas, e inclusive o povo judeu. E o que acontece na sequência? Houve uma época em que a circuncisão passa a ser proibida. Por quê? Como eu disse no começo, a circuncisão foi ali uma aliança que Deus fez com o pai Abraão para identificar
o seu povo. Então, tirando esse sinal de identificação, paralisando com a circuncisão, com o tempo, os judeus deixariam de ter como se identificar como judeus. Não tinham nada que os pudesse identificar. Como aconteceu com os judeus que vieram para o Brasil, que se estabeleceram aqui no Brasil, depois da Inquisição, depois da descoberta do Brasil, que muitos judeus vieram para o Brasil e aqui, com o passar dos anos, perderam a sua identidade judaica. São os conhecidos Binei Anussim, ou filhos dos forçados. Hoje, segundo estudos, a população do Brasil, cerca de 70% da população brasileira tem ascendência judaica, tem origem judaica, por conta de portugueses, espanhóis, enfim, daqueles que vieram para o Brasil. Mas que dificilmente conseguem provar a sua ancestralidade judaica por não terem, inclusive, a circuncisão. Então, essa proibição da circuncisão foi uma ferramenta usada para acabar com a identidade judaica. Mas isso não foi adiante. Com todas as perseguições, eu falava no outro programa anterior que no VI século, por exemplo, tinham guardas dentro das sinagogas para impedir que fosse feita a oração Shema Israel, que, no caso, proclama a fé num único Deus. E isso batia de frente com a ideia romana, por exemplo, na questão da Trindade. Então, guardas eram estabelecidos ali para impedir que os judeus fizessem o Shema Israel. Nós temos aí também, no decorrer da história, as cruzadas, que também foram uma tentativa também de extinguir o povo judeu, também sem sucesso. Depois nós tivemos a Inquisição, século XV, XVI, que também obrigava os judeus a se converterem à força e também não deu resultado. E, por fim, temos aí o Holocausto, provocado por Hitler, que se levanta contra o povo de Israel, e a cegueira das nações. Você vê que as nações, mesmo sabendo, mesmo muito destes se declarando seguidores de Mashiach, ou seguidores de Cristo, tiveram seus olhos fechados e não puderam impedir que esse ditador pagão destruísse 6 milhões do povo judeu. Mas tudo isso, meus amigos, toda essa coisa, essa perseguição, tinha um único objetivo: acabar com a nação sacerdotal. A gente vê, por exemplo, nos dias de Neemias, que aconteceu um fato interessante. Os levitas, sacerdotes, os levitas, abandonaram o templo e foram cada um cuidar da sua vida. Naquela ocasião, por quê? Pela falta do dízimo. Eles não recebiam os dízimos, o povo não entregava os dízimos, então os levitas tinham que sobreviver e cada um foi cuidar do seu próprio interesse, do seu próprio negócio, cada um foi cuidar da sua vida, certo? Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que acabou o serviço de adoração a Deus, acabou tudo, parou tudo. E Neemias então vem e chama a atenção do povo e restaura tudo e coloca de novo os sacerdotes e o povo volta a dar os dízimos e o serviço volta a ser feito. Então, quando se destrói aqueles que ensinam, acaba a religião. E essa tem sido a tentativa ao longo desses séculos da Era Comum de destruir o povo judeu de uma maneira ou outra, ou interrompendo o sinal de identificação que é a circuncisão,
ou matando, exterminando o povo, porque fazendo isso extermina o religioso, o ensino, a mediação, o trabalho que Deus faz através da sua nação. E por fim, ao destruir a nação sacerdotal, Deus fica praticamente fora e os homens seguem os seus caminhos sem Deus, que é o que os homens têm buscado até hoje, é seguir os seus próprios caminhos, não querendo saber do Deus verdadeiro, da fé verdadeira, é isso que as pessoas querem. Mas Deus tem preservado o seu povo. Deus preserva o seu povo. Nós vamos falar mais sobre isso no nosso próximo programa. Nós vamos dar mais detalhes sobre isso. Então, por que Deus preserva o seu povo? Será que Israel, em algum momento, deixou de ser a nação sacerdotal? A teologia da substituição vigente hoje, no mundo cristão, ensina que Deus tirou de Israel, tirou do povo judeu, a exclusividade. Ou seja, não é mais, Israel não é mais a nação que representa Deus, a nação sacerdotal, a nação que deve interceder, que deve trabalhar, levando a verdade, a Torá, o verdadeiro conhecimento aos demais. Eles dizem não é mais Israel. Israel perdeu isso, perdeu esse privilégio. No entanto, não é isso que Deus fala com Abraão. Não é isso que Deus fala. E não é isso que acontece. Então, muito embora nós tenhamos, por exemplo, nos escritos da Brit Hadashah, no capítulo 11 de Romanos, explicações claras sobre a oliveira, que é o povo de Israel, sobre o enxerto dos gentios naquela nação, mostrando que essa nação, que essa oliveira, continua viva. Mesmo assim, as pessoas insistem em dizer que Deus substituiu o seu povo por outro povo. E aí substituiu tudo com isso, substituiu os ensinamentos, a Torá, a lei, e nada disso mais vigora hoje por conta do povo que Deus teria então chamado para substituir o seu próprio povo. Então, nós sabemos que quando Yeshua regressar, quando Mashiach vier em glória, e isso também o povo judeu espera, o Mashiach, o povo de Israel, o sobrevivente, o remanescente do povo de Israel, nesses dias, voltará a agir diretamente com os gentios. E os gentios terão que recorrer a este povo. Terão que ir a Jerusalém celebrar a festa de Sukkot, ou a festa das cabanas, ou dos tabernáculos. E as nações terão que aprender com a nação sacerdotal. E aprender o quê? A Torá. Continue conosco, obrigado aí pela atenção, por estar com a gente. Continue conosco em nosso próximo programa. Shalom.